Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa De Cara com a Ferida. Aqui nós discutimos como você, técnico em enfermagem, vai realizar curativos com muito mais segurança, avaliando todos os aspectos necessários. Eu sou Priscila Teles e o tema de hoje é sinais de infecção. Aproveita e já dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Vamos lá? Sinais de infecção. Os sinais de infecção é de extrema importância que nós identifique, né, na ferida para que essa ferida não piore, ok? Vamos começar entendendo o que é uma infecção. A infecção nada mais é que bactérias que acabam se disseminando, causando uma infecção. Essa infecção ela pode ser local, ou seja, no local da ferida ali, infecçãozinha local, como essa lesão ela pode ser generalizada. Que é quando essas bactérias já se disseminou aí pela corrente sanguínea e precisa muitas vezes até que o paciente seja internado. Bom, quero já aproveitar o momento e falar de um tipo de infecção que é muito comum quando se trata de lesão, que é a osteomielite. Ela é uma infecção óssea. Infecção no osso, né? O que isso significa? Quando a bactéria ela chega até o osso, vai causar a famosa osteomielite. E isso é muito grave. A osteomielite é muito grave, porque pode levar à amputação. Tá? Então, avaliar os sinais de infecção é de extrema importância, gente. É muito importante, porque se tem sinal de infecção, você já tem que comunicar ao enfermeiro, que já tem que chamar o médico para avaliar, e esse paciente precisa tomar antibiótico, né? O médico que vai prescrever, e muitas vezes precisa ser internado, tá? Dependendo do caso, tem que ser encaminhado direto para internação. Porque tem infecções que só no âmbito hospitalar para ser tratada. Então, fiquem muito atentos a isso. Sinais de osteomielite é o que causa muita amputação, ok? Então, está sempre atento. E falando ainda de osteomielite, uma das coisas que deve ser pedido para identificar a osteomielite é uma coisa muito simples, que é o raio-x. Raio-x. Então, você, técnico em enfermagem, você de repente desconfiou de osteomielite, já chama o enfermeiro, chama o médico e aí conversa com o médico. Ô, doutor, será que não é um caso de osteomielite? Será que não seria interessante já pedir um raio-x para esse paciente e já encaminhar ele para o atendimento especializado? Porque é melhor o paciente já chegar no atendimento especializado com um raio-x em mão, que aí já tem um diagnóstico se é realmente osteomielite e já vai ser internado. É simples assim, a gente tem que agilizar, tá? Se você, técnico, identificou isso, já comunica o seu enfermeiro, já comunica o médico, ok? Bom, mas e quais sinais é esse de infecção, né? Vamos entender. Sinais de infecção. Edema. O que é edema, Priscila? É inchaço, tá? Edema é inchaço. Vermelhidão. Vermelhidão no local. Você vai ver o membro todo vermelho. Talvez esse membro fique roxo também, é muito comum. Ao redor da ferida tá assim todo roxo, inchado, às vezes vermelho. Sinal de infecção. Tem alguma infecção ali, tá? Tem que avaliar se esse paciente teve vômito.
febre. O exudato, purulento. Exudato, biohemático, também é sinal de infecção. Biohemático. Outro sinal de infecção também é odor. Gente, se você tem uma ferida que tá muito exudativa, tá? Um exudato purulento ou biohemático e tá com odor, sabe aquele odor que é insuportável? Corre porque é com certeza sinal de infecção. Só quero ressaltar uma coisa muito importante em relação à febre, tá? Em relação à febre. Diabético, se o seu paciente é diabético, ele dificilmente ele vai ter febre. Então, se o paciente é diabético e tá com febre, é sinal de infecção. Com quase certeza que é sinal de infecção. Já chama o médico para avaliar, porque idoso e diabético não faz febre. Então, é um sinal muito forte de que essa ferida está infeccionada e que talvez essa infecção já tenha ido para a corrente sanguínea. Cabe a avaliação do médico, chame o enfermeiro, chame o médico, porque muitos pacientes diabéticos vão tratar lesões com você. E se você percebeu que ele teve febre nos últimos dias, né? Se ele te falou que você teve febre, ou se está com febre na hora, já chama o médico para avaliar, ok? Bom, esses são os sinais de infecção. Edema, vermelhidão, roxo, a pessoa pode vomitar. Às vezes, inclusive, falando do vômito, às vezes o diabético não tem febre, mas de repente ele vomita. Aí ele pode falar assim, ontem eu vomitei, nossa, hoje eu também vomitei. Sinal de alerta, tá bom? Sinal de alerta também. E esse exudato, se esse exudato for purulento, biohemático, isso aqui, ó, sinal de infecção quase que certeza, tá? Peça a avaliação do enfermeiro e do médico. E odor. Aquele odor fétido que ninguém aguenta, que você tá cuidando ali, às vezes até com a porta fechada, mas as pessoas estão sentindo o cheiro no corredor. Eu já cuidei de lesões assim e te afirmo, é infecção e esse paciente precisa tomar o antibiótico necessário, precisa da avaliação do médico. Então veja, o cuidado da lesão não envolve apenas o seu cuidado nos curativos, envolve a avaliação do enfermeiro, envolve a avaliação do médico, porque nosso papel é executar o curativo. Mas precisamos do auxílio do médico para fazer as prescrições de medicamentos que esse paciente necessita. E cabe a você, técnico em enfermagem, identificar esses sinais de infecção. Talvez você nem tenha certeza se está infeccionado ou não, mas na dúvida, chama o enfermeiro ou chama o médico, tá? Na dúvida, sempre chama. Porque quem está com o paciente na sala de curativo todos os dias é quem? É o médico? É o enfermeiro? Não, é você, caro amigo, é você, cara amiga, que está com o paciente ali todos os dias. Então, você tem que saber se o negócio está caminhando direitinho ou está desandando. De repente, você está cuidando da lesão ali todos os dias, vem tudo certinho e de repente desandou. Um dia estava bom, no outro dia você identificou algum sinal de infecção. Você já sabe que é hora já de chamar alguém para avaliar, seja um enfermeiro, seja um médico, tá bom? Então, você tem que estar com o radar assim, ó, atento a tudo. Opa, isso aqui tá estranho. Opa, ontem não tava assim, ontem não tava vermelho assim, ontem não tava roxo. Às vezes o paciente não vai ter todos esses sintomas, tá? Às vezes começa só com uma vermelhidão, mas por que tá vermelho? O senhor bateu em algum lugar? O senhor tombou esse pé em algum lugar? Pergunte para o seu paciente.
e já pede a avaliação do enfermeiro e do médico. O nosso papel é esse, ó, ficar com a anteninha ligada a tudo. Se você quer ser um técnico em enfermagem com excelência, esteja atento a tudo que possa vir piorar essa lesão, tá bom? Esse é nosso papel, é isso que devemos fazer e é assim que vamos fazer a diferença na enfermagem. Não é simplesmente cobrir, passar a faixa e mandar o paciente embora. E se esse paciente estiver com osteomielite e você mandar embora? Você não vai ter mais paz de espírito. Não vai ter mais paz de espírito. Imagina ele chegar a ter um membro amputado porque você, com pressa, simplesmente lavou a lesão, fechou, mandou ele embora. Aí, tempos depois, você descobre que o paciente teve um membro amputado. Você vai ter paz de espírito? Eu não teria. Então, vamos realizar nosso trabalho com muita competência e com muito amor. Vamos tratar o outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, não é verdade? Bom, e como identificar se essa infecção é local ou generalizada? Olha, não se prenda muito a isso, tá? Se é uma infecção local, você vai ver que o local tá inchado e tudo mais. Mas quem vai dizer se essa infecção é local e generalizada é o médico. O seu papel é identificou o sinal de infecção, chama o médico. Acabou. Chama o enfermeiro, chama o médico, conversa com o médico, mostra. De repente, se for uma suspeita de osteomielite, já lembra o médico, né, do raio-x, da importância do raio-x. Já encaminha esse paciente para fazer um raio-x, já manda para o pronto-socorro. Enfim, direcione o paciente para o local que ele vai conseguir ter o tratamento adequado, ok? Então, se essa infecção é generalizada ou se é local, nesse momento é o de menos. Quem vai identificar é o médico, né? Cabe a ele identificar, entrar com a medicação correta. Mas a diferença entre local e generalizado é isso. Generalizado é quando cai para a corrente sanguínea e o paciente vai ter muitos outros sintomas. E local é quando essa infecção é nítido que está só ali mesmo no local da lesão. E quais são os benefícios de você identificar os sinais de infecção? É muito óbvio, né? É óbvio, você identificar os sinais de infecção, você pode, inclusive, evitar que um membro seja amputado. Você pode evitar que esse paciente vá a óbito, porque uma infecção generalizada, por exemplo, pode levar a pessoa, inclusive, a óbito. Então, o benefício é salvar vida. Existe benefício maior que esse? Acredito que não, né? Então, desenvolver nosso trabalho com competência é fundamental. Assim, você vai fazer um trabalho da melhor maneira possível, vai fazer com que essa ferida evolua, tá? E vai evitar que chegue num ponto tão grave que precise de amputação. Um dos casos que mais acontece infecção, por incrível que pareça, é o famoso pé diabético, tá? Só vou comentar um pouquinho do pé diabético. Pé diabético. Eu já cuidei de vários casos de pé diabético e esse é um danadinho, viu? Nós começamos cuidado da lesão. A lesão tá no lugar, tá evoluindo bem. Quando você menos espera, aparece outra lesão em outro lugar do pé. É impressionante isso. E causa muito, sempre acontece de ter algum sinal de infecção nesses casos de pé diabético. Então, se é um paciente diabético que está com a lesão no pé, redobre o cuidado, redobre a atenção. Olhe o pé entre os dedos. Olha o pé de cabo a rabo, de um lado ao outro, sabe? Para verificar se tem novas lesões, se tem algum sinal de infecção, porque esse danado é uma bênção para infeccionar. É incrível isso. O diabético, ele já tem uma predisposição à infecção. Então, qualquer ferida no diabético já é mais difícil de cicatrizar. E no pé, então, aí que é difícil cicatrizar mesmo. E o que impede muito a cicatrização do pé diabético são as infecções que vão aparecendo, gente.
vai aparecendo infecção daqui, infecção dali, o paciente tem que tomar antibiótico disso, daquilo, aí tem que depois tomar um antibiótico mais forte. Olha, é uma benção. E é onde nós, técnicos em enfermagem, devemos ficar mais atentos, com a anteninha mais ligada, quando se trata de pé diabético, tá? Ficar atento, né, a todos esses sinais de infecção. Dor também, eu não coloquei aqui, mas dor. Às vezes tá doendo muito, né? Imagina. O diabético, ele normalmente perde a sensibilidade do pé, né? É muito comum o paciente diabético nem sentir dor. Então, o pé tá lá quase caindo, mas ele não tá sentindo nada. Por quê? Por conta da sensibilidade que acaba ficando comprometido. Então, nós temos que avaliar todos os outros sinais de infecção. Bom, e se eu não identificar os sinais de infecção, o que acontece? Gente, é muito óbvio. Esse paciente pode evoluir a óbito, esse paciente pode evoluir a uma amputação e você nunca mais vai ter paz de espírito. É simples assim. Se você realmente é comprometido com o seu trabalho, nunca mais você tem paz de espírito se você liberar um paciente com sinais de infecção e você não tiver ido comunicar o enfermeiro e o médico. Simples assim. Cabe a você decidir qual profissional você quer ser. Um profissional que trabalha da forma correta. Você não é obrigado a saber de tudo. Talvez você nem tenha certeza se está mesmo infeccionado. Mas se você tem dúvida, chame o médico e o enfermeiro. Você vai decidir qual tipo de profissional. Se você vai ser o profissional dedicado, comprometido com a saúde do próximo, ou se você vai ser aqueles que simplesmente vai enfaixar, cobrir, enfaixar e mandar o paciente embora, porque você está exausto, porque você está tendo um dia cansado. Gente, estamos falando de vidas, e quando fala de vidas, todo cuidado ainda é pouco. Devemos estar atento a tudo, e uma atitude sua pode salvar uma vida. E por que investir tempo em analisar, né, verificar os sinais de infecção? Tem que investir tempo, gente, porque fazer curativo não é só lavar, jogar sorinho e mandar o paciente embora, não. Tratamento de lesão é você olhar como que tá essa lesão. Essa lesão tá evoluindo? Se você é fixo na sala de curativo, você vai ter noção do que eu tô falando, né? Quando nós somos fixos, eu sou fixa na sala de curativo. Quando você é fixo, você sabe se a ferida dos seus pacientes estão evoluindo ou estão regredindo. Tem que investir tempo nisso, tem que investir tempo em parar, olhar, poxa, como que estava ontem, como que está hoje, relatar, né? Relatar a melhora, sempre chamar o enfermeiro, o médico para avaliar. E não é bicho de sete cabeças. Viu algum sinal de infecção? Já chama o médico ou o enfermeiro para avaliar, tá bom? Tem que investir tempo nisso, sim. É você olhar com cautela, analisar com cautela. Olhe se não abriu ferida em outros lugares. Dê atenção para o seu paciente, converse com ele. Pergunte se está sentindo dor, se está sentindo algum incômodo, se ele percebeu alguma coisa diferente. Eu costumo falar para meus pacientes, e aí, como você está se sentindo hoje? Tem pacientes que vão comigo todos os dias e todos os dias eu faço a mesma pergunta. Como você está se sentindo hoje? Como que você acha que a sua ferida está hoje? Sentiu dor? Sentiu algum incômodo? E daí você já vai ter uma noção se está melhorando ou está piorando, tá? Você é o intermediário ali entre o paciente e o médico e o enfermeiro, porque é você que está com ele todos os santos dias. Então você tem sim que saber identificar sinais de infecção e identificar qualquer piora. Você tem que saber, porque senão vai piorar e a culpa é sua também. Não é só do paciente, não. A culpa é sua. Muitas vezes o paciente é rebelde, o paciente não cuida em casa, o paciente acaba tirando a faixa. Já aconteceu comigo de paciente tirar a faixa, deixar o membro exposto ali, exposto a bactérias. E aí? Né? Muitas vezes o paciente também tem uma certa parcela de culpa, mas cabe a você educar eles. Você tem que conversar com jeitinho, educar para que ele faça os curativos em casa corretamente, para quando vir até você não ter piorado aquela lesão. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, já dá um like, tá bom? É só apertar no joinha.
E onde eu vejo que as pessoas mais erram? As pessoas mais erram em achar que identificar sinais de infecção é só competência do enfermeiro e do médico. Ah, eu sou técnico, eu não preciso identificar isso. Gente, mas é questão de ser humano, gente. Você tem que ser humano a ponto de você se comover com outro ser humano que está diante de você. É questão de dar um atendimento humanizado. Não é porque você é técnico em enfermagem que você vai simplesmente, lavar as mãos. Você quer ser que tipo de técnico em enfermagem? Aquele que só lava a lesão e manda o paciente embora? Ou aquele que avalia criteriosamente, verifica se a ferida está evoluindo ou não? Poxa, temos que ter responsabilidade. É a vida do outro, é a saúde do outro que está nas suas mãos. Vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar com dedicação. Nós temos dias e dias estressantes. Nós também temos problemas familiares. Nós também temos uma vida corrida. Mas quem está ali diante de você precisa da tua ajuda. Então, pare, avalie o que tem que avaliar e comunique o médico, comunique o enfermeiro sempre que for necessário. É melhor você ir lá bater na porta do enfermeiro toda hora, né? E comunicar alguma coisa que você identificou, do que deixar passar despercebido e depois esse paciente piorar. Simples assim, tá? Então eu vejo que as pessoas mais erram nisso, em não ter paciência, em achar que isso aqui é coisa só de enfermeiro. Quando se trata da saúde do paciente, é responsabilidade de todo mundo, inclusive sua. Você que escolheu ser técnico em enfermagem, você que escolheu ir para a área da saúde. Então é um compromisso com a saúde do próximo. Você ia gostar que fizesse pouco caso da sua ferida? Ia? Não, né? Eu também não. Então, vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar com dedicação. É assim que nós vamos fazer a diferença, tanto na nossa vida profissional, como na vida dos nossos pacientes. Bom, e esse foi o assunto de hoje. Fique atentos aos próximos episódios do nosso programa De Cara com a Ferida. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa seu comentário aqui abaixo, fala o que você achou. Compartilhe o vídeo e não esquece de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!